O som agudo do detector de metais cortou o silêncio da manhã de outubro de 2019. Seu Antônio parou imediatamente, o coração acelerado. 30 anos trabalhando como caseiro na Fazenda Santa Clara, em Palmital do Sul, interior do Paraná, e nunca tinha ouvido aquele aparelho fazer tanto barulho. O investigador particular João Mendes ajustou os fones de ouvido e olhou para o homem de 67 anos com uma expressão que misturava esperança e apreensão. É aqui, seu Antônio, bem embaixo da figueira. A árvore centenária se erguia majestosa no meio do campo, suas raízes grossas se espalhando como dedos por metros ao redor do tronco. Era outubro, mês de primavera no Paraná, e as folhas verdes formavam uma copa densa que filtrava a luz dourada da manhã. Ao longe, os campos de soja e milho se estendiam até onde a vista alcançava, interrompidos apenas pelas manchas escuras da Mata Atlântica que ainda resistia nas encostas. João desligou o detector e se ajoelhou. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto apartava a terra fofa ao redor das raízes. Não era a primeira vez que investigava esse caso. Na verdade, havia se tornado uma obsessão pessoal desde que se aposentou da Polícia Civil do Paraná 3 anos antes. O caso das 3 meninas de Palmital do Sul, Ana Carolina, Juliana e Priscila, havia marcado sua carreira como poucos outros. Seu João, murmurou Antônio, tirando o chapéu de palha e passando a mão pelos cabelos grisalhos. O senhor acha mesmo que... Não sei, Antônio. Mas depois de 30 anos, qualquer pista vale a pena seguir. 30 anos. Era exatamente isso que havia se passado desde aquele domingo de dezembro de 1989, quando 3 meninas saíram para um piquenique matinal e nunca mais voltaram para casa. Ana Carolina Ferreira, de 12 anos, era a líder do grupo. Uma menina esperta, de cabelos castanhos cacheados e olhos verdes brilhantes. Filha do comerciante Mário Ferreira, dono da única loja de ferragens da cidade, Ana sempre foi conhecida pela curiosidade aguçada e pela tendência a explorar cada canto de Palmital do Sul. Juliana dos Santos, também de 12 anos, era sua melhor amiga desde a infância. Morena, de sorriso largo e personalidade mais tímida, era filha do mecânico José Santos e da costureira Maria. A família morava numa casa simples na Rua das Flores, a 3 quadras da Praça Central. Juliana adorava ler e sonhava em ser professora quando crescesse. A terceira menina era Priscila Oliveira, de 11 anos, prima de Ana Carolina pelo lado materno. Loira, de olhos azuis e bochechas rosadas, havia chegado a Palmital do Sul apenas 2 semanas antes do desaparecimento, vinda de Curitiba para passar as férias escolares com os tios. Era uma menina alegre, acostumada com a vida na capital, e havia se encantado imediatamente com a liberdade do interior paranaense. Naquele domingo, 17 de dezembro de 1989, o termômetro marcava 28 graus às 9 da manhã. O verão paranaense chegara cedo naquele ano, e as 3 meninas decidiram fazer um piquenique especial antes que Priscila voltasse para Curitiba na semana seguinte. Ana Carolina teve a ideia na noite anterior, durante o jantar na casa dos Ferreira. "Mãe, posso levar as meninas para um piquenique amanhã?" perguntou, os olhos brilhando de entusiasmo. Lúcia Ferreira, uma mulher robusta de 35 anos, hesitou por um momento. "Onde vocês pensaram em ir, Ana?" "Na fazenda do seu Antônio. Ele disse que podemos ir lá quando quisermos. E tem aquela figueira linda, lembra? Perfeita para fazer sombra." Mário Ferreira levantou os olhos do jornal local, o Correio de Palmital. "Seu Antônio Silva, o caseiro da Santa Clara." "Isso, pai. Ele é super gente boa. E a fazenda é pertinho, só uns 2 quilômetros da cidade." Lúcia trocou um olhar com o marido. Palmital do Sul era uma cidade pequena, com apenas 8.000 habitantes na época. Todo mundo se conhecia e crimes graves eram praticamente inexistentes.
O maior problema de segurança que a cidade enfrentava eram os ocasionais furtos de galinhas e as brigas de bar nos fins de semana. Tá bom, concordou Lúcia, mas vocês voltam antes do almoço, ouviu? E levem bastante água. Na manhã seguinte, as 3 meninas se encontraram na Praça Central às 8 horas. Ana Carolina carregava uma cesta de vime que sua mãe havia preparado com sanduíches de mortadela, frutas e um termo com suco de laranja. Juliana trouxe uma toalha xadrez vermelha e branca e Priscila carregava uma câmera fotográfica descartável que tinha ganhado do pai antes de viajar para Palmital. Vamos tirar muitas fotos para eu mostrar para os meus amigos em Curitiba, disse Priscila, balançando a câmera no ar. A caminhada até a Fazenda Santa Clara era uma das preferidas das crianças locais. A estrada de terra vermelha serpenteava entre plantações de milho e pequenos bosques de eucalipto, oferecendo vistas deslumbrantes da Serra do Mar ao horizonte. Era dezembro, época de floração dos ipês, e as árvores amarelas pontilhavam a paisagem como pinceladas de ouro. As meninas caminharam conversando animadamente sobre os planos para o Natal e as férias. Ana Carolina contou sobre o presente que havia pedido para o Papai Noel, uma bicicleta vermelha que tinha visto na vitrine da loja do seu Joaquim. Juliana revelou que sua mãe estava fazendo um vestido novo para ela usar na Missa do Galo. Priscila falou sobre a saudade que sentia dos pais e sobre como tinha gostado de conhecer o interior. É tão diferente de Curitiba, disse ela, parando para fotografar um grupo de bem-te-vis que cantava numa cerca de arame. Lá é tudo muito corrido. Aqui parece que o tempo passa mais devagar. Chegaram à fazenda por volta das 9h30. A propriedade da família Andrade tinha 500 hectares e era uma das maiores da região. A sede ficava a cerca de 500 metros da estrada, uma casa colonial branca com varanda ampla e telhado de telhas vermelhas. Ao redor, pomares de laranja e bergamota se misturavam com pastagens onde o gado zebu pastava tranquilamente. Antônio Silva trabalhava na fazenda há 15 anos. Homem simples, viúvo há 5 anos, morava numa casa pequena nos fundos da propriedade. Conhecia Ana Carolina desde pequena. A menina sempre aparecia por lá com os amigos, especialmente durante as férias escolares. Era um homem bondoso, que gostava da companhia das crianças e sempre as recebia com um sorriso e alguma fruta fresca. "Bom dia, seu Antônio!" gritou Ana Carolina, acenando da estrada. O homem estava consertando uma cerca próxima à entrada da fazenda. Levantou a cabeça e sorriu, largando o martelo e caminhando em direção às meninas. "Oi, meninas, vieram para o piquenique, né? A figueira tá uma beleza hoje." A figueira centenária ficava no centro de um campo aberto, a cerca de 1 quilômetro da sede da fazenda. Era uma árvore impressionante, com quase 20 metros de altura e uma copa que se estendia por mais de 15 metros de diâmetro. Segundo os moradores mais antigos de Palmital, havia sido plantada no final do século XIX por imigrantes italianos que se estabeleceram na região. "Podem ir lá, mas cuidado com as cobras, tá bom?" alertou Antônio. "Nessa época do ano, elas estão mais ativas por causa do calor." As meninas prometeram ter cuidado e seguiram pela trilha que levava ao interior da fazenda. Era um caminho bem marcado, usado regularmente pelos trabalhadores para chegar aos campos mais distantes. Ladeado por árvores nativas, pau-brasil, peroba e jequitibá, o caminho oferecia uma caminhada sombreada e fresca. Chegaram à figueira por volta das 10 horas. O local era realmente mágico. A árvore gigantesca criava uma área sombreada natural, perfeita para um piquenique. O chão ao redor era coberto por um tapete de folhas secas e pequenas flores silvestres cresciam entre as raízes expostas.
Ao longe, o canto dos pássaros se misturava com o murmúrio suave do vento nas folhas. "Que lugar lindo!" exclamou Priscila, já preparando a câmera para mais fotos. Estenderam a toalha xadrez sobre as folhas secas e começaram a organizar o piquenique. Ana Carolina distribuiu os sanduíches enquanto Juliana servia o suco de laranja em copos plásticos. Priscila continuou fotografando, capturando cada momento daquela manhã especial. Comeram conversando sobre assuntos de meninas de 11 e 12 anos. Falaram sobre os meninos da escola, sobre os programas de televisão favoritos, sobre os sonhos que tinham para o futuro. Ana Carolina queria ser veterinária e ter uma clínica na cidade. Juliana sonhava em ser professora e viajar pelo Brasil ensinando crianças carentes. Priscila ainda não sabia bem o que queria ser, mas gostava de desenhar e pensava em estudar artes. Às 11 horas, decidiram explorar um pouco os arredores da figueira. Havia uma pequena elevação a cerca de 200 metros dali, de onde se podia ter uma vista privilegiada de toda a fazenda e da cidade ao longe. Ana Carolina sugeriu que fossem até lá para Priscila tirar mais fotos. "Minha mãe disse para voltarmos antes do almoço", lembrou Juliana, olhando o relógio pequeno que usava no pulso. "Relaxa, Julie. São só 11 horas. Dá tempo de sobra", tranquilizou Ana Carolina. Guardaram os restos do piquenique na cesta e caminharam em direção à elevação. Era uma subida suave, por entre árvores esparsas e campos de capim. O sol estava mais forte agora, e elas se revezavam para carregar a cesta pesada. Do alto da pequena colina, a vista era realmente espetacular. Palmital do Sul se estendia no vale abaixo, com suas casas de telhado vermelho e ruas traçadas em linha reta. A igreja matriz, com sua torre branca, dominava a paisagem urbana. Mais além, os campos verdes se estendiam até a linha azul distante da Serra do Mar. Priscila gastou quase toda a câmera fotografando a paisagem e as amigas. Fizeram poses engraçadas, riram muito e aproveitaram aqueles momentos de liberdade total que só a infância no interior pode proporcionar. Era meio-dia quando decidiram voltar. O sol estava a pino agora e o calor começava a ficar insuportável. Desceram a colina conversando sobre o quanto haviam se divertido e já fazendo planos para outro piquenique na semana seguinte, antes de Priscila voltar para Curitiba. Chegaram à figueira e recolheram a toalha. Ana Carolina conferiu se não haviam esquecido nada, e as três se despediram da árvore centenária com um aceno, como se ela fosse uma amiga querida. Foi nesse momento que tudo mudou. Antônio Silva estava trabalhando no conserto de um bebedouro para o gado, a cerca de 500 metros da figueira, quando ouviu os gritos. Era por volta de 12:20, e ele havia parado para beber água e descansar um pouco da lida matinal. Os gritos eram agudos, claramente de crianças em pânico. Vinham da direção da figueira. Largou tudo e correu o mais rápido que pôde. Seus 37 anos e o trabalho pesado no campo haviam lhe dado um condicionamento físico razoável, mas quando chegou ao local estava ofegante e suando. A cena que encontrou o deixou perplexo. A toalha xadrez estava estendida embaixo da figueira, exatamente como as meninas a haviam deixado. A cesta de piquenique estava ali também, com alguns restos de comida ainda dentro. Mas das três meninas, nenhum sinal. "Ana! Juliana! Priscila!" gritou, a voz ecoando pelo campo vazio. Silêncio total. Procurou ao redor da árvore, pensando que talvez estivessem brincando de esconde-esconde. Verificou atrás do tronco grosso, entre as raízes expostas nos arbustos próximos. Nada. Expandiu a busca para além da figueira. Caminhou em círculos cada vez maiores, gritando os nomes das meninas, procurando por qualquer sinal de para onde teriam ido. O campo ao redor era aberto, com vegetação baixa. Era impossível que três meninas simplesmente desaparecessem sem deixar rastro.
Após uma hora de busca desesperada, Antônio voltou correndo para a sede da fazenda e telefonou para a cidade. Primeiro ligou para a casa dos Ferreira. Foi Lúcia quem atendeu. Dona Lúcia, é o Antônio aqui da fazenda. As meninas, elas não estão mais aqui. Como assim não estão mais aí? A voz de Lúcia tinha uma nota de preocupação crescente. Eu ouvi gritos, Dona Lúcia. Corri até a figueira, mas quando cheguei lá, elas não estavam mais. As coisas delas estão todas aqui, mas elas sumiram. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos longos. Antônio, procura direito. Elas devem estar brincando por aí. Já procurei, Dona Lúcia. Já procurei por toda parte. Não tem ninguém aqui. Foi quando o pânico realmente começou. Lúcia desligou o telefone e imediatamente ligou para a delegacia. O delegado Oswaldo Menezes estava almoçando em casa quando recebeu o chamado. Era um homem experiente, de 45 anos, que trabalhava em Palmital do Sul há mais de uma década. Havia lidado com casos de crianças perdidas antes e sabia que, na maioria das vezes, elas apareciam em poucas horas, com alguma explicação inocente para o sumiço. Mas algo na voz desesperada de Lúcia Ferreira o fez largar o almoço e se dirigir imediatamente para a fazenda. Chegou lá às 14h acompanhado pelos investigadores Carlos Ribeiro e Fernando Lima. Encontraram Antônio nervoso, caminhando de um lado para o outro perto da figueira. Delegado, eu juro que procurei em todo lugar. Elas simplesmente não estão mais aqui. Oswaldo examinou a cena cuidadosamente. A toalha estava intacta. A cesta com os restos de comida ainda estava lá. Não havia sinais de luta, nenhuma pegada estranha, nenhum indício de que algo violento tivesse acontecido. Antônio, conta exatamente o que você ouviu. Foram gritos, delegado. Gritos de criança assustada. Vinham dessa direção aqui. Quando cheguei correndo, não tinha mais ninguém. Que tipo de gritos? De dor, de medo, de brincadeira? Antônio pensou por um momento. De susto, delegado. Como se tivessem se assustado com alguma coisa de repente. Os 3 policiais se espalharam e começaram uma busca sistemática da área. Procuraram em um raio de 2 quilômetros ao redor da figueira. Verificaram todos os córregos próximos, examinaram as matas mais densas. Nada. Às 4h, mais policiais chegaram de Curitiba para reforçar as buscas. A notícia do desaparecimento já havia se espalhado pela cidade e dezenas de voluntários apareceram para ajudar. Mário Ferreira, José Santos e outros pais se juntaram às equipes de busca, percorrendo cada palmo da fazenda e das propriedades vizinhas. Quando a noite caiu, não havia nenhuma pista. 3 meninas haviam simplesmente desaparecido sem deixar rastro, como se a terra as tivesse engolido. A investigação oficial começou na manhã seguinte. O delegado Oswaldo, agora com o apoio da Polícia Civil de Curitiba, montou um centro de operações na delegacia de Palmital do Sul. João Mendes, na época com 28 anos e investigador recém-formado, foi designado para o caso junto com sua parceira, a investigadora Helena Costa. João, este caso é estranho, disse Helena enquanto examinavam os primeiros relatórios. 3 crianças não desaparecem assim do nada. Concordo, tem algo que não bate aqui. Começaram entrevistando todos os moradores da região. Conversaram com Antônio Silva repetidas vezes, sempre obtendo a mesma versão dos fatos. Entrevistaram os vizinhos da fazenda, os trabalhadores rurais que estavam na área naquele dia, os motoristas que passaram pela estrada. Ninguém havia visto nada suspeito. A teoria inicial era de sequestro. 3 meninas, especialmente uma da capital como Priscila, poderiam ser alvo de criminosos em busca de resgate. Mas nenhum pedido de resgate chegou. Os telefones das famílias foram grampeados, mas nenhuma ligação suspeita foi registrada. A segunda teoria era de acidente. Talvez as meninas tivessem caído em algum buraco ou sido atacadas por algum animal selvagem.
mas as buscas com cães farejadores não encontraram nenhum rastro de sangue ou sinais de violência. A área foi vasculhada metro por metro, sem resultado. A terceira teoria, a mais perturbadora, era de crime com ocultação de cadáver. Alguém poderia ter atacado as meninas e escondido os corpos. Mas quem? E por quê? Palmital do Sul era uma cidade pacata, onde todos se conheciam. Não havia criminosos conhecidos na região, nenhum histórico de crimes contra crianças. Semanas se passaram. O caso ganhou repercussão nacional. Jornalistas de São Paulo e Rio de Janeiro vieram até Palmital do Sul para cobrir a história. A cidade, que nunca havia experimentado esse tipo de atenção da mídia, ficou de cabeça para baixo. As famílias das meninas viveram um pesadelo. Lúcia Ferreira desenvolveu uma depressão profunda e precisou ser medicada. Mário fechou a loja por várias semanas, incapaz de se concentrar no trabalho. José e Maria Santos se mudaram da cidade 6 meses depois, incapazes de suportar as lembranças. Os pais de Priscila, em Curitiba, contrataram detetives particulares, mas sem sucesso. A investigação oficial durou 2 anos. Centenas de pessoas foram entrevistadas, dezenas de pistas foram seguidas, milhares de reais foram gastos em buscas. Nada. As 3 meninas haviam simplesmente desaparecido da face da terra. Em 1992, o caso foi arquivado como desaparecimento sem resolução. Na linguagem policial, isso significava que não havia mais pistas para seguir, nenhuma evidência para analisar, nenhuma esperança realista de resolução. João Mendes nunca se conformou. Durante os 27 anos seguintes, mesmo depois de promovido a delegado e posteriormente se aposentando, ele nunca parou de pensar no caso. Mantinha uma pasta com todas as evidências, todos os depoimentos, todas as teorias. De vez em quando, voltava a Palmital do Sul para conversar com Antônio Silva, para revisitar a Figueira, para procurar algo que pudesse ter passado despercebido. Em 2017, aposentado e com tempo livre, decidiu fazer uma última tentativa. Comprou um detector de metais moderno e começou a fazer buscas sistemáticas na região da fazenda. Talvez houvesse algo enterrado, algum objeto pessoal das meninas que pudesse dar uma pista sobre o que aconteceu. Passou 2 anos procurando. Vasculhou toda a área ao redor da Figueira. Os campos próximos, as margens dos córregos. Encontrou moedas antigas, ferramentas perdidas, pedaços de metal sem importância, mas nada relacionado às meninas. Até aquela manhã de outubro de 2019. O detector nunca havia reagido tão intensamente. Fosse o que fosse que estava enterrado ali, era grande e estava bem próximo à superfície. João olhou para Antônio, que agora estava com 67 anos, o rosto marcado pelas décadas de sol e trabalho pesado. Seu Antônio, o senhor tem certeza de que nunca escavou nada aqui perto da Figueira? Tenho certeza, seu João. Nestes 30 anos, nunca mexemos nesta área aqui. Os patrões sempre disseram para deixar a Figueira em paz. É tipo como é que se diz? Um patrimônio da fazenda. João voltou a ligar o detector. O sinal continuava forte e constante. Pegou uma pá pequena que havia trazido no carro e começou a cavar cuidadosamente. A terra estava fofa, como se tivesse sido mexida recentemente, ou há muito tempo atrás. Cavou por 20 minutos, suando sob o sol matinal do Paraná. A cada pasada, o detector reagia mais intensamente. Estava chegando perto de alguma coisa. A 40 centímetros de profundidade, a pá bateu em algo sólido. João parou imediatamente. Colocou a pá de lado e começou a tirar a terra com as mãos, cuidadosamente. Era algo metálico, grande, parcialmente corroído pelo tempo. Antônio se aproximou, curioso e apreensivo. O que é, seu João? João continuou escavando delicadamente. Aos poucos, o objeto foi sendo revelado.
Era uma caixa metálica, do tamanho de uma mala pequena, completamente oxidada pelo tempo e pela umidade do solo. Meu Deus! Murmurou João, o coração disparado. A caixa tinha uma fechadura simples, completamente corroída. João forçou a tampa com cuidado e ela se abriu com um ruído metálico. Dentro, protegidos por sacos plásticos que milagrosamente haviam resistido ao tempo, estavam objetos que fizeram João Mendes tremer. Uma câmera fotográfica descartável, um relógio pequeno, feminino, pedaços de tecido xadrez vermelho e branco, e uma boneca de pano, com cabelos loiros e vestido azul. João reconheceu tudo imediatamente. Havia visto esses objetos nas fotos do arquivo do caso, nas descrições dadas pelas famílias das meninas. Eram os pertences de Ana Carolina, Juliana e Priscila. Mas como haviam parado ali? Quem os havia enterrado? E mais importante, onde estavam as meninas? Antônio olhava a caixa com os olhos arregalados. Seu João, isso aí são as coisas das meninas, Antônio. Alguém enterrou as coisas das meninas aqui. João tirou o celular do bolso com mãos trêmulas e ligou para a delegacia de Palmital do Sul. O caso, que havia sido arquivado há 27 anos, acabava de ser reaberto. A notícia se espalhou pela cidade como fogo na palha seca. Em questão de horas, a Fazenda Santa Clara estava cheia de policiais, peritos criminais, jornalistas e curiosos. A figueira centenária, que por décadas havia sido apenas uma árvore bonita no meio de um campo, se tornara o centro de uma das investigações criminais mais importantes da história do Paraná. O delegado atual de Palmital do Sul, Roberto Silva, um homem de 40 anos que havia nascido na cidade e crescido ouvindo a história das 3 meninas, assumiu pessoalmente o comando da nova investigação. João, você pode ter encontrado a chave para resolver este caso, disse ele, enquanto examinava os objetos da caixa. Mas também pode ter complicado ainda mais as coisas, respondeu João pensativo. Se alguém enterrou estas coisas aqui, significa que sabia o que aconteceu com as meninas. A pergunta é, quem? Os peritos começaram imediatamente a escavar ao redor do local onde a caixa foi encontrada. Usaram equipamentos modernos, detectores mais sensíveis, câmeras térmicas. Se havia algo mais enterrado ali, eles encontrariam. Enquanto isso, João Mendes se dirigiu para a cidade. Havia pessoas que precisava ver, perguntas que precisava fazer. Depois de 30 anos, algumas respostas finalmente pareciam estar ao alcance. Mas ele ainda não fazia ideia de que a descoberta da caixa era apenas o começo. O verdadeiro segredo da figueira centenária estava muito mais profundo do que qualquer detector de metais poderia alcançar. E as respostas que ele procurava iriam abalar não apenas Palmital do Sul, mas sua própria compreensão sobre o que realmente aconteceu naquele dia de dezembro de 1989. A verdade sobre Ana Carolina, Juliana e Priscila estava prestes a vir à tona. Mas seria uma verdade que ninguém esperava e que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos na investigação. O mistério das 3 meninas do piquenique estava longe de ser resolvido. Na verdade, acabava de se tornar ainda mais complexo e perturbador. Enquanto o sol se punha sobre os campos do Paraná, pintando o céu de laranja e rosa, a figueira centenária guardava seus segredos um pouco mais. Mas não por muito tempo. As raízes antigas daquela árvore haviam testemunhado muitas coisas ao longo de mais de um século, e em breve elas contariam sua história mais sombria. A manhã seguinte trouxe consigo uma movimentação inédita para Palmital do Sul. Às 6 horas, 3 viaturas da Polícia Civil do Paraná estacionaram em frente à delegacia local, trazendo peritos criminais de Curitiba e equipamentos especializados que a pequena cidade nunca havia visto.
O delegado Roberto Silva chegou cedo, ainda estava escuro, e encontrou João Mendes já esperando na calçada com uma xícara de café fumegante na mão. "Não conseguiu dormir, João?" perguntou Roberto, destravando a porta da delegacia. "Dormir? Depois do que encontramos ontem?" João balançou a cabeça. "Passei a noite toda pensando. Há algo que não bate nesta história toda." Entraram no prédio e Roberto acendeu as luzes. A delegacia de Palmital do Sul era pequena, mas funcional, com 3 salas, 2 celas e um arquivo que João conhecia como a palma da mão. Durante os anos em que trabalhou no caso, havia passado centenas de horas naquele arquivo, revisando cada documento, cada depoimento, cada foto. "Trouxe os arquivos originais", disse João, colocando uma pasta grossa sobre a mesa de Roberto. "Quero comparar tudo com o que encontramos ontem." Roberto abriu a pasta e começou a examinar os documentos amarelados pelo tempo. Fotos da cena original, depoimentos das famílias, relatórios de busca, laudos periciais. 30 anos de investigação resumidos em algumas centenas de páginas. "João, você acha que alguém da cidade pode estar envolvido?" Era a pergunta que João vinha evitando desde a descoberta da caixa. Em uma cidade pequena como Palmital do Sul, onde todos se conheciam, a ideia de que um vizinho, um amigo, pudesse ter feito mal às 3 meninas era quase insuportável. "Não sei, Roberto, mas quem quer que tenha enterrado aquela caixa sabia exatamente onde as meninas estavam naquele dia. E sabia que ninguém procuraria especificamente naquele local." Às 8 horas, a equipe de peritos chegou à Fazenda Santa Clara. Era liderada pela perita criminal, doutora Sandra Oliveira, uma mulher de 45 anos com 20 anos de experiência em crimes complexos. Ela havia trabalhado em alguns dos casos mais famosos do Paraná e tinha uma reputação de minuciosa e implacável. "Senhor Mendes", disse ela, cumprimentando João com um aperto de mão firme. "Li sobre o caso original. Muito estranho mesmo. Vamos ver o que mais podemos encontrar aqui." A área ao redor da figueira foi isolada com fitas amarelas. Os peritos começaram uma escavação sistemática, usando equipamentos de precisão para mapear qualquer anomalia no solo. Detectores de metais mais sensíveis, radares de penetração no solo e até mesmo cães treinados para encontrar restos mortais foram trazidos de Curitiba. Enquanto os peritos trabalhavam, João decidiu revisitar algumas pessoas-chave do caso original. A primeira pessoa que queria ver era Lúcia Ferreira, mãe de Ana Carolina. Ela ainda morava na mesma casa na Rua das Acácias, embora tivesse enviuvado 5 anos antes. Lúcia, agora com 65 anos, abriu a porta com os olhos vermelhos de choro. A notícia da descoberta da caixa havia chegado até ela na noite anterior, reabrindo feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. "Seu João, o senhor acha que finalmente vamos saber o que aconteceu com minha Ana?" João sentou-se na pequena sala, decorada com fotos de Ana Carolina em todas as idades. A menina sorridente das fotografias parecia observá-lo de todos os cantos da casa. "Dona Lúcia, preciso que a senhora me conte tudo outra vez, desde o começo. Pode ser que algum detalhe que passou despercebido na época seja importante agora." Lúcia serviu café e começou a relembrar. Sua voz tremia quando falava da filha, mas os detalhes continuavam nítidos na memória, preservados pelo amor maternal e pela dor da perda. "Ana sempre foi uma menina curiosa, seu João. Desde pequena, gostava de explorar, de descobrir coisas novas. Naquela semana antes do piquenique, ela estava especialmente animada porque a Priscila estava aqui, da capital." "A senhora notou alguma coisa diferente naqueles dias? Ana comentou algo estranho?" Lúcia pensou por um momento. "Agora que o senhor fala, sim, teve uma coisa.
Na sexta-feira antes do desaparecimento, Ana chegou em casa falando sobre um homem estranho que tinha visto na fazenda. João se inclinou para a frente. Que homem? Ela disse que estava brincando perto da sede da fazenda com a Juliana, quando viu um homem conversando com o seu Antônio. Um homem que ela não conhecia, de fora da cidade. Ana achou estranho porque disse que o homem estava nervoso, olhando para os lados, como se estivesse com medo de alguma coisa. A senhora contou isso para a polícia na época? Contei sim para o delegado Osvaldo. Mas ele disse que podia ser qualquer pessoa, um vendedor, alguém procurando trabalho. Na época, não deram importância. João anotou tudo cuidadosamente. Após 30 anos, aquele detalhe poderia ser crucial. Decidiu que sua próxima parada seria a casa de Antônio Silva. O caseiro estava na varanda de sua casa simples, observando o movimento na fazenda. Quando viu João se aproximando, levantou-se e acenou. Seu João, que confusão danada esta, né? Nunca vi tanta polícia por aqui. Antônio, preciso conversar com você sobre algo que Dona Lúcia me contou agora há pouco. E contou sobre o homem estranho que Ana Carolina havia mencionado na sexta-feira antes do desaparecimento. Antônio franziu a testa pensativo. Um homem estranho? Deixa eu pensar. Ficou em silêncio por alguns momentos. Ah, seu João, pode ser que eu lembre sim. Na sexta-feira, véspera do desaparecimento, veio aqui um cara procurando trabalho. Disse que era de Curitiba, estava passando pela região. Como ele era? Um homem alto, magro, uns 40 anos na época. Cabelo escuro, meio maltratado. Tinha um carro velho, acho que era um Corcel azul. Disse que precisava de trabalho urgente, que estava sem dinheiro. Você deu trabalho para ele? Não, seu João. A fazenda não estava precisando de gente naquela época. E, sinceramente, o homem me passou uma impressão estranha. Parecia nervoso. Ficava olhando para os lados. Falei para ele tentar na fazenda do seu Joaquim mais para frente. Você lembra o nome dele? Antônio coçou a cabeça. Deixa eu pensar. Começava com R, eu acho. Roberto, Ricardo? Não, era Raul. Isso, disse que se chamava Raul. João sentiu o coração acelerar. Era a primeira pista concreta que surgia em 30 anos. Antônio, você contou isso para a polícia na época? Contei sim, para o delegado Osvaldo, mas ele disse que o homem provavelmente já tinha ido embora da região, que não tinha nada a ver com o desaparecimento das meninas. E você nunca mais viu esse Raul? Nunca mais, seu João. E eu conheço todo mundo que passa por aqui. Se ele tivesse voltado, eu teria visto. João decidiu procurar os arquivos da delegacia para ver se havia alguma menção a esse Raul nos documentos originais. De volta à cidade, encontrou Roberto coordenando a operação na fazenda via rádio. Roberto, preciso ver todos os depoimentos do Antônio Silva. Há uma informação que pode ter passado despercebida. Passaram a tarde toda vasculhando os arquivos. Finalmente encontraram uma menção breve nos relatórios. Caseiro mencionou o homem desconhecido procurando trabalho na véspera. Averiguação descartada por falta de relevância. João, você acha que esse Raul pode ter algo a ver com o desaparecimento? Não sei, mas é estranho demais. Um homem estranho aparece na fazenda na véspera do desaparecimento. As crianças notam que ele está nervoso e no dia seguinte, 3 meninas somem sem deixar rastro. O telefone da delegacia tocou. Era a doutora Sandra, ligando da fazenda. Delegado Silva, encontramos algo. Podem vir até aqui? João e Roberto correram para a fazenda. Encontraram a perita ajoelhada ao lado de um buraco de quase 1 metro de profundidade, a 5 metros da figueira. O que vocês encontraram? Perguntou Roberto. Ossos, respondeu Sandra com expressão sombria. Ossos pequenos, que parecem ser de crianças. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João sentiu as pernas fraquejarem. Depois de 30 anos, finalmente havia evidências físicas do que aconteceu com Ana Carolina, Juliana
e Priscila. Tem certeza? Perguntou João, a voz embargada. Ainda não temos certeza absoluta. Vamos precisar de análises no laboratório para confirmar se são humanos e determinar a idade e o sexo. Mas Sandra hesitou. Encontramos, junto com os ossos, alguns pedaços de tecido e o que parece ser um sapato infantil. Roberto chamou imediatamente reforços de Curitiba. A descoberta mudava completamente a natureza da investigação. Não se tratava mais de um simples desaparecimento, mas de um possível triplo homicídio. João, vamos precisar comunicar às famílias, disse Roberto. Você quer fazer isso? Era uma das conversas mais difíceis que João já havia tido que enfrentar em sua carreira. Decidiu começar por Lúcia Ferreira, que de alguma forma já parecia estar se preparando psicologicamente para essa possibilidade. Quando contou sobre a descoberta dos ossos, Lúcia não chorou. Ficou em silêncio por vários minutos, olhando para uma foto de Ana Carolina na mesa de centro. Eu sempre soube que ela não ia voltar, disse finalmente. Uma mãe sente essas coisas, mas saber o que aconteceu, isso traz uma certa paz. A conversa com Maria Santos, mãe de Juliana, foi mais difícil. Ela morava agora em Londrina, para onde se mudou após a separação do marido. O casal nunca se recuperou completamente do trauma do desaparecimento da filha, e o casamento não resistiu à pressão. Finalmente vamos ter justiça para nossa Juliana, disse ela, chorando ao telefone. Os pais de Priscila, em Curitiba, receberam a notícia com uma mistura de alívio e renovada tristeza. 30 anos esperando por respostas, e agora as respostas chegavam com toda a dor que haviam tentado esquecer. Enquanto aguardavam os resultados dos exames laboratoriais, João decidiu investigar mais a fundo a história do misterioso Raul. Conversou com moradores antigos da cidade, procurou registros de hotéis e pousadas da época, tentou localizar pessoas que pudessem ter visto o homem ou seu carro. Foi Dona Maria, proprietária da única pensão de Palmital do Sul, quem forneceu a próxima pista importante. Um homem de Curitiba? Disse ela, quando João descreveu Raul. Lembro, sim. Ficou aqui 2 dias, sexta e sábado. Pagou à vista, em dinheiro. Disse que estava procurando trabalho na região. A senhora lembra de mais alguma coisa sobre ele? Lembro que ele saiu cedo no domingo, dia 17. Disse que ia embora da cidade. Mas o estranho é que o carro dele continuou no estacionamento até segunda-feira. Como assim? Ele saiu a pé no domingo de manhã, deixou o carro aqui. Só voltou buscar na segunda à noite. Achei estranho na época, mas não me meti. João sentiu um arrepio. Domingo, 17 de dezembro, era exatamente o dia em que as meninas desapareceram. Raul havia saído a pé da pensão na manhã do desaparecimento e só voltou buscar o carro 2 dias depois. Dona Maria, a senhora contou isso para a polícia na época? Contei sim para o delegado Osvaldo, mas ele disse que o homem provavelmente tinha ido visitar parentes ou algo assim. João estava começando a formar uma teoria sobre o que havia acontecido. Raul chegara à cidade na sexta-feira, procurara trabalho na fazenda onde sabia que as crianças costumavam brincar. No domingo, saíra a pé da pensão, possivelmente para a fazenda, e voltara apenas na segunda à noite para buscar o carro e fugir da cidade. Mas ainda faltavam peças no quebra-cabeças. Como Raul sabia sobre as brincadeiras das crianças na fazenda? Por que escolheu especificamente Ana Carolina, Juliana e Priscila? E mais importante, onde ele estava agora? Na terça-feira, os resultados preliminares dos exames chegaram de Curitiba. A doutora Sandra ligou para a delegacia com a confirmação que todos temiam, mas esperavam. São ossos humanos de 3 crianças do sexo feminino, idades entre 11 e 13 anos. Pelos objetos encontrados junto e pelas características dos ossos, é muito provável que sejam Ana Carolina, Juliana e Priscila.
Roberto desligou o telefone e olhou para João. Agora é oficial. Temos um triplo homicídio. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e logo chegou à imprensa nacional. Palmital do Sul se viu novamente no centro das atenções, mas desta vez não apenas pela curiosidade sobre um mistério, mas pela confirmação de uma tragédia. João passou a noite estudando mapas da região, tentando reconstruir os possíveis movimentos de Raul no domingo do desaparecimento. A fazenda Santa Clara ficava a 2 quilômetros da cidade, uma caminhada perfeitamente possível para um homem adulto. Na manhã seguinte, decidiu fazer ele mesmo esse percurso. Saiu da pensão onde Raul havia se hospedado e caminhou em direção à fazenda, cronometrando o tempo e observando o caminho. Era uma estrada pouco movimentada, especialmente aos domingos. Alguém poderia facilmente caminhar até lá sem ser visto. E mais importante, da estrada era possível ver a figueira centenária e qualquer atividade ao redor dela. João parou no ponto exato onde a figueira ficava visível da estrada. Se Raul estivesse ali naquela manhã de domingo, teria uma visão clara das 3 meninas fazendo o piquenique. Poderia ter esperado elas se afastarem da estrada e então se aproximado. Mas algo ainda não fazia sentido. As meninas conheciam todos os adultos da região. Se um estranho se aproximasse, elas ficariam imediatamente alertas, possivelmente fugiriam. Como Raul conseguiu se aproximar o suficiente para... João parou no meio do pensamento. E se Raul não estava sozinho? E se ele tinha um cúmplice local? Alguém que as meninas conheciam e confiavam? A ideia era perturbadora, mas fazia sentido. Um estranho sozinho teria dificuldades para abordar 3 crianças espertas e conhecedoras da região. Mas se ele tivesse a ajuda de alguém local, alguém em quem as meninas confiavam, João voltou correndo para a delegacia. Precisava revisar todos os depoimentos originais, procurar por inconsistências, por pessoas que poderiam ter mentido ou omitido informações importantes. Roberto, preciso de ajuda. Vou revisar cada depoimento, cada alibi, cada pessoa que foi interrogada na época. Se Raul teve um cúmplice local, vamos encontrar. Passaram o resto do dia revisando arquivos. João fez uma lista de todas as pessoas que haviam sido interrogadas na época e começou a cruzar informações. Procurava por inconsistências temporais, contradições entre depoimentos, qualquer coisa que pudesse indicar envolvimento. Era quase meia-noite quando encontrou algo interessante. Nos depoimentos originais, havia uma pessoa cujo alibi nunca havia sido completamente verificado. Valdir Pereira, um trabalhador rural de 35 anos que morava sozinho numa casa isolada a 3 quilômetros da fazenda. Na época, Valdir havia dito que estava em casa durante todo o domingo, recuperando-se de uma bebedeira da noite anterior. Não tinha esposa, não tinha vizinhos próximos, não havia ninguém para confirmar sua versão. O investigador original havia anotado: sujeito nervoso durante interrogatório, versão coerente mas não confirmada por terceiros. João lembrava vagamente de Valdir. Um homem solitário, meio estranho, que trabalhava como diarista em várias fazendas da região. Tinha fama de beber demais e de não se dar bem com outras pessoas. Roberto, você conhece esse Valdir Pereira? Roberto examinou o arquivo. Conheço sim. Ainda mora na mesma casa, acho. Mas João, ele foi interrogado na época. Por que suspeitaria dele agora? Porque talvez ele não estivesse sozinho naquele domingo. Talvez tivesse companhia, um visitante de Curitiba. A hipótese começava a fazer sentido. Raul poderia ter conhecido Valdir em algum bar da cidade na sexta ou sábado. 2 homens sozinhos, talvez com tendências criminosas, poderiam ter planejado algo juntos. Amanhã vamos conversar com o Valdir, decidiu João. Depois de 30 anos, talvez ele esteja pronto para contar a verdade. Mas quando chegaram à casa de Valdir na manhã seguinte, encontraram apenas ruínas.
A casa havia sido abandonada há anos, o telhado havia desabado e o mato havia tomado conta de tudo. Um vizinho distante contou que Valdir havia se mudado da região cerca de 5 anos após o desaparecimento das meninas. Ninguém sabia para onde havia ido. Mais um suspeito que desapareceu, murmurou João, olhando os destroços da casa. Mas a investigação estava longe de terminar. As descobertas na fazenda haviam reaberto oficialmente o caso, e agora João tinha recursos que não existiam em 1989. Tecnologia moderna, bases de dados informatizadas, técnicas forenses avançadas. Raul e Valdir, onde quer que estivessem, seriam encontrados. E finalmente, depois de 30 anos, Ana Carolina, Juliana e Priscila teriam justiça. O sol se punha novamente sobre Palmital do Sul, mas desta vez havia esperança no ar. O mistério das 3 meninas do piquenique estava finalmente sendo desvendado, peça por peça, verdade por verdade. A figueira centenária continuava ali, testemunha silenciosa de tudo o que havia acontecido. Mas agora seus segredos estavam sendo revelados, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente estava vindo à tona. A reviravolta no caso veio de onde João Mendes menos esperava. Um telefonema anônimo na quinta-feira de manhã, 3 dias após a descoberta dos ossos. O delegado Roberto Silva atendeu pessoalmente a ligação às 7 horas, quando ainda estava tomando café na delegacia. Alô, Delegacia de Palmital do Sul. Eu sei quem matou as meninas. A voz era de um homem idoso, trêmula, carregada de culpa e medo. Roberto fez sinal para João, que estava revisando documentos na mesa ao lado. Quem está falando? Não posso dizer meu nome, mas eu sei a verdade sobre o que aconteceu em 1989. Vocês estão procurando pelo Raul e pelo Valdir, não é? O coração de Roberto acelerou. As informações sobre os suspeitos não haviam sido divulgadas para a imprensa. Quem quer que estivesse ligando tinha conhecimento interno do caso. Como o senhor sabe esses nomes? Porque eu estava lá, eu vi tudo. João pegou outro telefone e começou a gravar a conversa, enquanto fazia sinais para Roberto continuar. O senhor pode vir até a delegacia? Podemos garantir sua proteção. Não, tenho medo. Mas posso contar a verdade pelo telefone. Houve uma pausa longa. Roberto e João esperaram em silêncio, mal ousando respirar. Meu nome era Osvaldo Menezes. João arregalou os olhos. Osvaldo Menezes era o delegado que havia investigado o caso original. Mas ele havia morrido 3 anos antes, aos 73 anos. Quem estava ligando? Senhor, o delegado Osvaldo Menezes faleceu em 2016. Eu sei. Eu sou o irmão dele, Osmar Menezes. Osvaldo me contou a verdade antes de morrer e me fez jurar que levaria o segredo para o túmulo, mas não consigo mais viver com isso. Roberto olhou para João, que assentiu energicamente. Continuassem a conversa. O que o senhor sabe, seu Osmar? Osvaldo descobriu quem matou as meninas já em 1990, 1 ano depois do desaparecimento, mas não podia prender o culpado. Por que não? Outra pausa longa. Quando Osmar voltou a falar, sua voz estava ainda mais fraca, porque o culpado era o filho do prefeito da época, Maurício Andrade, o filho do dono da fazenda Santa Clara. O silêncio na delegacia foi total. João sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Maurício Andrade Júnior, filho do prefeito e herdeiro da fazenda onde as meninas desapareceram. Continue, por favor, pediu Roberto. Maurício tinha 25 anos na época. Era um rapaz problemático, já tinha histórico de violência, mas o pai sempre abafava tudo. Em dezembro de 1989, ele estava passando uma temporada na fazenda, se recuperando de problemas com drogas em Curitiba. E o Raul? O Valdir? Raul era traficante de Curitiba. Maurício devia dinheiro para ele.
Raul veio atrás do pagamento e acabou ficando na fazenda aquele fim de semana. Valdir era só um trabalhador que estava no lugar errado, na hora errada. João estava anotando tudo freneticamente. A história começava a fazer sentido de uma forma terrível. O que aconteceu no domingo? Maurício e Raul estavam drogados. Cocaína. Viram as meninas na figueira e... Osvaldo nunca me contou os detalhes. Disse que era melhor eu não saber. Mas o Valdir viu tudo de longe. Ele trabalhava na fazenda no fim de semana, às vezes. E depois, Maurício entrou em pânico. Era filho do prefeito. Tinha futuro político. Não podia ser preso. Então eles mataram o Valdir também, para ele não contar nada. Roberto sentiu um arrepio. Eles mataram 4 pessoas? Sim. E enterraram todos perto da figueira. Osvaldo descobriu quando encontrou a carteira do Valdir na casa do Maurício 1 ano depois. Confrontou o prefeito, mas... Mas o quê? O prefeito ofereceu um acordo. Osvaldo seria promovido, transferido para Curitiba, receberia uma aposentadoria especial. Em troca, o caso seria arquivado como desaparecimento sem solução. João não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O delegado responsável pela investigação original havia descoberto a verdade e aceitado um suborno para silenciar. E o Raul? Raul foi embora para São Paulo depois do crime. Mudou de nome, sumiu. Osvaldo nunca conseguiu rastreá-lo. E o Maurício? Maurício se mudou para os Estados Unidos 6 meses depois. O pai disse que ele ia estudar administração, mas na verdade estava fugindo. Nunca mais voltou ao Brasil. Roberto olhou para João, que estava pálido. 30 anos de mistério, e a verdade era ainda pior do que imaginavam. Seu Osmar, o senhor tem provas do que está dizendo? Tenho. Osvaldo guardou tudo, fotos, documentos, até uma confissão gravada do Maurício. Está tudo numa caixa de segurança no Banco do Brasil de Curitiba. O senhor pode nos dar acesso a essa caixa? Posso. Osvaldo me deixou uma procuração, mas quero garantias. O prefeito já morreu, mas a família Andrade ainda tem poder. Tenho medo. Roberto garantiu proteção policial para Osmar e marcou um encontro para o dia seguinte em Curitiba. Desligou o telefone e olhou para João, que estava com a cabeça entre as mãos. João, você está bem? 30 anos, Roberto. 30 anos eu procurei a verdade. E ela estava ali o tempo todo, nas mãos do delegado que deveria ter feito justiça. Era difícil de aceitar. Osvaldo Menezes, que João sempre respeitara como um policial honesto, havia traído não apenas sua função, mas também as famílias das vítimas e toda a comunidade de Palmital do Sul. Na manhã seguinte, Roberto e João viajaram para Curitiba, acompanhados de uma equipe da Polícia Civil. Encontraram Osmar Menezes no banco, um senhor de 71 anos, curvado pelo peso da idade e da culpa que carregava há 3 décadas. A caixa de segurança continha evidências que comprovariam qualquer tribunal. Fotos da cena do crime original, que nunca haviam sido incluídas no processo oficial. Documentos comprovando a presença de Maurício na fazenda. E, mais chocante, uma gravação em fita cassete, onde Maurício confessava o crime para o irmão. Pai, eu não queria que acontecesse, mas elas nos viram, sabiam que estávamos usando drogas. O Raul disse que não podíamos deixar elas contarem para ninguém. Na gravação, a voz jovem de Maurício tremia enquanto contava como havia atraído as meninas para perto das árvores, prometendo mostrar um ninho de passarinhos, como Raul havia aparecido de repente, como tudo havia saído de controle em questão de minutos. E o Valdir? Perguntava a voz do prefeito na gravação. Ele viu tudo, pai. Estava escondido atrás das árvores. O Raul disse que ele também tinha que morrer. João teve que sair da sala. Após décadas procurando respostas, ouvir os detalhes do crime era mais doloroso do que havia imaginado. Mas as evidências eram incontestáveis. Com base na confissão e nos documentos,
A Polícia Civil abriu imediatamente um mandado de prisão internacional contra Maurício Andrade Júnior e intensificou a busca por Raul, cujo nome verdadeiro era Raul Silva Santos. A investigação sobre o paradeiro dos criminosos levou 2 semanas. Maurício foi localizado em Miami, onde vivia há 29 anos, sob o nome de Maurice Anderson, trabalhando como corretor de imóveis. Havia se casado com uma americana, tinha 2 filhos e levava uma vida aparentemente normal. Raul foi mais difícil de encontrar. Havia mudado de nome para Roberto Santos e morava em São Paulo, onde trabalhava como segurança particular. Estava com 67 anos e tinha antecedentes criminais por tráfico e extorsão. A prisão de ambos aconteceu simultaneamente numa operação coordenada entre a Polícia Civil do Paraná, a Polícia Federal e autoridades americanas. Maurício foi preso em sua casa em Miami numa manhã de terça-feira, enquanto tomava café com a família. Raul foi detido em São Paulo no mesmo horário. A notícia causou um terremoto em Palmital do Sul. A revelação de que o filho do ex-prefeito havia cometido o crime e que o delegado responsável pela investigação havia acobertado tudo, chocou profundamente a comunidade. Lúcia Ferreira, quando soube da verdade, teve uma reação que surpreendeu a todos. Eu sempre desconfiei que havia algo errado na investigação, disse ela para João. Osvaldo estava sempre nervoso quando falava sobre o caso. Agora entendo por quê. As exumações na fazenda continuaram e os restos mortais de Valdir Pereira foram encontrados a 10 metros da figueira, exatamente onde Osmar havia indicado que estariam. 4 vítimas de um crime hediondo que havia sido encoberto por 3 décadas. O julgamento foi um dos mais comentados da história do Paraná. Maurício foi extraditado dos Estados Unidos após 2 anos de batalha legal. Chegou ao Brasil em 2022. Um homem de 58 anos, careca e envelhecido, muito diferente do jovem playboy que havia fugido em 1990. Raul, por sua vez, confessou o crime imediatamente após a prisão. Aos 67 anos, com problemas de saúde e sem família, decidiu que não valia a pena continuar mentindo. Eu só fui atrás do dinheiro que ele me devia, disse Raul durante o julgamento. Nunca pensei que ia dar naquilo. Mas quando as meninas nos viram usando droga, o Maurício entrou em pânico. Disse que se o pai descobrisse, ele ia ficar sem herança. O julgamento durou 6 meses. As famílias das vítimas, que haviam esperado 33 anos por justiça, finalmente viram os culpados serem condenados. Maurício pegou 40 anos de prisão por 4 homicídios qualificados. Raul, que colaborou com a justiça, foi condenado a 30 anos. Osmar Menezes, irmão do ex-delegado, recebeu proteção de testemunha e foi realocado para outro estado. Sua coragem em contar a verdade havia sido fundamental para resolver o caso. João Mendes, agora com 61 anos, finalmente pôde dar por encerrada sua obsessão de 3 décadas. No dia da condenação, visitou o túmulo de Ana Carolina, Juliana e Priscila no cemitério de Palmital do Sul. As 3 meninas haviam sido enterradas juntas em 2020, após a identificação definitiva dos restos mortais. O túmulo simples, mas bem cuidado pelas famílias, trazia uma inscrição. Ana Carolina, Juliana e Priscila, amigas para sempre, 1989. Meninas, vocês finalmente têm justiça, murmurou João, colocando 3 rosas brancas sobre o túmulo. A fazenda Santa Clara foi vendida pela família Andrade logo após o escândalo. A propriedade foi adquirida por uma cooperativa de pequenos produtores que decidiu transformar a área ao redor da figueira centenária em um memorial para as vítimas. A árvore, que por mais de um século havia sido apenas uma bela figueira no meio de um campo, tornou-se um símbolo de memória e justiça. Uma placa de bronze em sua base conta a história de Ana Carolina, Juliana, Priscila e Valdir.
lembrando a todos que a verdade, por mais tempo que demore, sempre vem à tona. Antônio Silva, o caseiro que descobriu o desaparecimento das meninas, continuou trabalhando na fazenda até sua aposentadoria em 2021, aos 69 anos. Ele se tornou uma espécie de guardião não oficial do memorial, cuidando das flores que visitantes deixam regularmente ao pé da figueira. Eu sabia que um dia a verdade ia aparecer, disse ele para João durante a última visita do ex-investigador à fazenda. Essas meninas mereciam justiça e finalmente conseguiram. O caso das meninas do piquenique se tornou um marco na história da Polícia Civil do Paraná. Foi criado um protocolo especial para casos de desaparecimento de crianças, garantindo que nunca mais uma investigação pudesse ser comprometida por interesses políticos ou pessoais. João Mendes escreveu um livro sobre o caso, doando todos os direitos autorais para um fundo de apoio às famílias de crianças desaparecidas. A Verdade da Figueira, publicado em 2023, se tornou um best-seller nacional e ajudou a conscientizar o público sobre a importância de nunca desistir na busca pela verdade. Em dezembro de 2024, no 35º aniversário do desaparecimento, Palmital do Sul organizou uma cerimônia especial no Memorial da Figueira. Centenas de pessoas compareceram, incluindo as famílias das vítimas, autoridades policiais e moradores da cidade. Lúcia Ferreira, agora com 70 anos, fez um discurso emocionante. Minha Ana Carolina sempre foi curiosa, sempre quis descobrir a verdade sobre tudo. De alguma forma, acho que ela ajudou o João a descobrir a verdade sobre o que aconteceu com elas. Nossa dor nunca vai passar completamente, mas ter justiça traz paz para nossos corações. Maria Santos, mãe de Juliana, que havia voltado a morar em Palmital do Sul após a resolução do caso, plantou 3 mudas de ipê amarelo ao redor da figueira. Para que elas floresçam todo o ano em dezembro, lembrando das nossas meninas, disse. Os pais de Priscila, vindos de Curitiba para a cerimônia, trouxeram uma coroa de flores brancas. Priscila amava fotografar. Se ela pudesse ver esta cerimônia, ficaria feliz em saber que sua história ajudou a fazer justiça. O sol se punha sobre os campos do Paraná, pintando o céu com as cores douradas que as 3 meninas tanto amavam quando brincavam naquela região. A figueira centenária, agora cercada de flores e lembranças, continuava majestosa como sempre, mas não guardava mais segredos sombrios. Seus galhos abrigavam ninhos de bentivis e sabiás, suas folhas dançavam com o vento suave da tarde, e suas raízes, que um dia esconderam uma verdade terrível, agora sustentavam apenas a memória amorosa de 3 meninas que brincaram à sua sombra numa manhã de dezembro de 1989. A verdade havia prevalecido. A justiça havia sido feita. E Ana Carolina, Juliana e Priscila finalmente podiam descansar em paz. O caso das meninas do piquenique estava definitivamente encerrado, mas a lição que deixou permaneceria para sempre. Nunca é tarde demais para a verdade vir à tona, e nunca se deve desistir de lutar por justiça, não importa quanto tempo passe. Na pequena Palmital do Sul, a figueira centenária continuaria sendo um símbolo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a verdade sempre encontram uma forma de florescer.